E aí, gente, completando aqui nossa matéria, falando sobre os estados físicos da matéria. A gente conhece três estados físicos, são os estados físicos que a gente mais estuda, na verdade. Existem outros estados físicos, mas não compete a gente estar falando sobre essa parte, mas uma parte mais aprofundada na física, certo? Mas os principais estados físicos são sólido, líquido e gasoso. E eles têm uma relação direta com o estado de agregação. O que é estado de agregação? É o estado em que as moléculas elas se juntam umas às outras, certo? Como elas se combinam, como elas estão unidas ali. Então a gente tem no estado sólido, as moléculas elas preferem ficar mais juntinhas, elas têm uma energia mais baixa, então elas gostam de ficar umas juntinhas das outras. Isso confere ao nosso material uma forma fixa e um volume fixo. Certo? Um cubo de gelo vai ter aquele formato e aquele volume fixo. Ele não vai variar com o tempo. Certo? Ele vai se manter naquela forma e naquele volume. No estado líquido, as moléculas elas começam a ter uma liberdade um pouco maior. Então, elas conseguem passear entre uma molécula e outra. Isso confere a essa substância uma, uma forma variada, certo? Então, qualquer líquido que eu coloque em um recipiente quadrado, redondo, um tubo, ele vai adquirir o formato daquele recipiente. E o volume ele vai ser sempre fixo, independente do recipiente que ele está contido, ele vai ter sempre o mesmo volume. E o estado gasoso é quando as moléculas elas não querem ficar umas perto das outras, então tem um espaço muito grande entre uma molécula e outra, elas estão com energia muito grande, então elas se chocam com as paredes do recipiente. Isso confere a essa substância uma forma e um volume variável, certo? A forma, ela vai adquirir a forma do ambiente onde ela está, do recipiente onde ela está. Se ela estiver dentro de uma bola de aniversário, ela vai ser arredondada. Se ela estiver dentro de um cubo, ela vai ser quadrada e assim por diante. E o volume também é variável. O ar ele vai ocupar todo o espaço que ele tiver disponível. Então, se eu pego um tubo fechado com ar dentro, eu abro esse tubo, esse ar, ele, obviamente, ele vai sair e vai ocupar todo o espaço da sala que eu estiver ali, vai mudar o seu volume também, certo? Quanto às mudanças de estado físico da matéria, nós já falamos sobre os estados físicos, os três estados, existem mudanças que estão relacionadas a cada tipo, a cada mudança entre um estado e outro, certo? Então, do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem um tipo de transformação ganhando ou perdendo energia. Do estado gasoso para o estado líquido, aí a gente segue a seta, né? É um processo aí de condensação, ou também chamado de liquefação. A gente transforma um gás, um vapor, em um líquido, certo? A gente observa isso com a panela com uma tampa em cima dessa panela com água quente, por exemplo, e o vapor de água começa a formar gotículas de água na tampa da panela. Isso porque existe uma troca de calor, uma troca de energia do recipiente da água com a tampa, e isso faz com que a água volte para o estado líquido, formando gotículas. O processo inverso é chamado de evaporação e é dada com aumento de temperatura. A gente aquece a água ela tende a evaporar e ir para o seu estado de vapor. A gente também pode chamar isso aqui do estado de vapor, né? Que evaporação a gente pode chamar de calefação, ebulição e evaporação, certo? A evaporação é um processo mais lento, quando a gente espalha a água, o líquido, em uma superfície de contato maior. A gente espalha a água no chão, a água vai evaporar aos poucos. Ela não precisa chegar a 100 graus Celsius para poder evaporar, certo? Justamente porque a gente está espalhando ela e tem mais contato com o ar. A ebulição a gente já tem um aumento de temperatura, a gente bota a panela no fogo, né, aquece essa água e ela começa a formar bolhas de ar, de vapor dentro dessa água líquida.
entrando no ponto de evaporação, ponto de ebulição. E a calefação é quando a gente pega esse líquido e coloca ele em uma superfície muito, muito quente e a água ela evapora meio que instantaneamente. Okay? Processo de líquido para sólido, a gente tem aqui de líquido para sólido o congelamento. Quando a gente baixa a temperatura do líquido, ele tende a congelar ou solidificar. Processo de solidificação. No processo inverso, o processo de sólido para líquido, a gente chama de fusão, que é justamente quando a gente vê o derretimento do gelo indo para o estado líquido. O processo que relaciona o estado sólido e o estado gasoso é um processo um pouco diferente, acontece em algumas substâncias, que é o processo de sublimação. Tanto o processo direto quanto o inverso, que é sublimação, às vezes a gente pode encontrar no livro escrito só sublimação, que é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o sólido. Isso pode acontecer com a naftalina, com o gelo seco, que nada mais é do que gás carbônico no estado sólido, e cânfora também. Iodo também. Né? Outras substâncias aí que elas não passam pelo estado líquido, pela fase líquida química. Só vai direto do sólido, gasoso ou gasoso só. Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância ela sofre fusão ou solidificação. Então, ao nível do mar, a gente relaciona aqui um ATM, pressão atmosférica do nível do mar, a água ela congela, ela vai fundir aí a 0 graus Celsius, enquanto que o álcool ele tem um ponto de fusão bem menor, menos 114 graus Celsius. Então, a gente coloca álcool na geladeira e ele não chega a congelar. Okay? O ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância sofre a ebulição ou condensação. Pode ser no processo direto, no processo inverso, perda ou ganho de calor, se dá o processo de ponto de ebulição. No caso da água, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Isso tudo também relacionando a um ATM, uma atmosfera. No caso do álcool, o ponto de ebulição é 78 graus Celsius, ou seja, ele evapora com muito mais facilidade. A gente precisa aquecer muito o álcool para ele entrar em ebulição ou evaporar. Em outros casos, com uma mudança de substância na adição de outras substâncias a essa água ou substância pura, a gente pode ter alterações de ponto de ebulição e ponto de fusão, assim como também aumento ou diminuição de pressão. Então, em altitudes, grandes altitudes, montanhas, a água ela pode entrar em ebulição ou congelar a temperaturas diferentes. É por isso que a gente sempre fala um ATM para se referir ao ponto de fusão e ponto de ebulição exato. Okay? Então, a gente pode desenhar aqui uma curva de aquecimento de um líquido, uma substância qualquer, pura. Certo? Essa substância pura ela vai apresentar ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Certo? Retilíneo aqui, verdinho, todo mundo, retinho aqui sem nenhuma variação. Abaixo do ponto de fusão, abaixo de 0 graus Celsius, no caso desse líquido, que é a água, ela se encontra no estado sólido. No ponto de fusão, existe um equilíbrio entre o estado sólido e o estado líquido. Certo? A água ela começa a derreter, mas ainda tem cristais de gelo. Beleza? Depois, passado esse tempo aqui de 0 graus Celsius, a água ela se encontra no estado líquido. E novamente chega ao ponto de ebulição, que é o ponto em que a gente vai observar o estado líquido e o estado gasoso juntos. A gente olha para a água
fervendo, a gente vê tanto as bolhas de vapor quanto a água líquida. Então, nesse ponto de ebulição, existe a coexistência desses dois estados. Acima desses 100 graus Celsius, a gente tem água em estado gasoso ou vapor. Nesse caso, a gente tem uma curva igual àquela, só que nesse caso a gente está relacionando com o resfriamento. Se você notar aqui, a gente tem um aumento de temperatura na escala aqui e em função do tempo. Então, quando a gente aumenta a temperatura, em função do tempo, vai saindo do sólido para gasoso. A gente está fazendo o mesmo processo aqui, só que agora falando sobre o resfriamento. O abaixamento da temperatura em função do tempo é causando alterações em estado físico com o gás. A 100 graus Celsius vai ter o ponto de ebulição e ponto de fusão. Então, nesse caso aqui, o gás condensou, voltou para o estado líquido, de líquido, ele solidificou, voltou para o estado sólido, certo? Então, a mudança do estado físico nada mais é do que um processo físico, eu não altero a estrutura da matéria. Ela continua sendo água, continua sendo algo, sei lá qual substância, mas ela vai mudar a sua forma de agregação, a forma que ela vai se juntar às outras moléculas, certo? Aqui no exemplo a gente tem um gráfico semelhante àquele que a gente viu, também uma substância pura, e a gente sabe que a substância pura, pela constância desses itens aqui, né, do ponto de fusão e do ponto de ebulição, se mantém os dois aqui constantes, então é a substância pura. Só que o ponto de ebulição e fusão são bem diferentes da água, né, bem acima do que a gente viu ali no exemplo da água. Observe o gráfico abaixo que mostra as mudanças de estado de substância pura chumbo quando submetida a aquecimento líquido. A temperatura de fusão, que a gente já viu que a temperatura de fusão seria o ponto em que ela começa aqui a sair do sólido para o estado líquido. Então, a gente tem uma transição de sólido mais líquido aqui, temperatura de fusão aqui, 228 graus Celsius. Temperatura de ebulição logo acima, né? Onde tem a transição de líquido mais gasoso, ele está a 1620 graus Celsius. O tratado de metal, esse metal ele apresenta um ponto de fusão e ebulição altíssimo. O estado físico, aos 15 minutos, a gente guarda aos 15 minutos, está entre 10 e 20. Está especificado aqui, mas digamos que aqui é 15 minutos, metade desse intervalo, e ele está justamente em um estado físico entre sólido e líquido. Certo? Eu não posso definir estado sólido ou estado líquido, porque a gente vai ter uma mistura desses dois estados físicos aqui. O estado físico a 25 graus Celsius, novamente, a gente tem aqui um intervalo entre 20 e 35, seja 25, aqui se encontra no estado líquido. O estado físico a 400 graus Celsius, então a gente vai olhar do outro lado do gráfico, a gente está olhando um intervalo entre 328 e 1620. Não interessa qual faixa aqui, é por isso que eu coloquei o marcador aqui, né? Não tem nenhum valor aqui, mas qualquer intervalo entre 328 e 1620 vai ser estado líquido. Okay? As fases de agregação para substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Ele fala aqui sobre uma temperatura fixa, que é a temperatura do ambiente, ele quer saber em qual estado físico se encontra cada substância. Então, se eu fizer um gráfico daquilo todas as substâncias puras, aí, né? E a gente tem aqui ponto de fusão, ponto de ebulição, certo? Então, vamos analisar cada um desses elementos aqui. O mercúrio, ele tem ponto de fusão a menos 38 graus, certo?
88 graus aqui, e ponto de ebulição 356. Então eu vou olhar o seguinte, a temperatura que ele me deu aqui, que é 30 graus Celsius, ela está em qual situação aqui? Ela está depois do ponto de ebulição, acima de 356, ou abaixo do ponto de fusão, menos 38, ou entre esse intervalo aí. Nesse caso, 30 graus Celsius, ela está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Logo, a minha substância se encontra no estado líquido. Mesma coisa com a amônia. A amônia aqui, o ponto de fusão é menos 77 e o ponto de ebulição é menos 33, ou seja, a temperatura que ele me deu aqui, 30 graus Celsius, está acima do ponto de ebulição. Se está acima do ponto de ebulição, o estado é o estado gasoso, certo? Vou colocar aqui. Beleza? Você sempre fazer essa analogia aqui, se está acima ou abaixo do ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão, 5,5 do dezeno e ebulição, 80,1 graus Celsius. Ou seja, 30 graus Celsius está entre essas duas temperaturas. Logo, também está líquido. E aqui, naftaleno, ponto de fusão 80 graus Celsius, ebulição 217. O ponto aqui que a gente está marcando 30 graus Celsius, ele está abaixo do ponto de fusão, está antes de 80 graus Celsius, logo o estado é sólido. Ok? Então a sequência é líquido, gasoso, líquido, sólido. Corresponde à alternativa do C. Ok? Então a gente encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Estudem, peguem a apostila de vocês, tentem resolver os exercícios que estão